Salve, salve pessoal, tudo bem? Bom, mais uma videoaula aí agora falando sobre tabelas descritivas. É muito comum a gente receber um conjunto de dados e querer, de imediato, numa fase exploratória, ter uma noção da distribuição dos dados. Ou seja, qual é a proporção de pessoas de uma determinada característica, qual a proporção de municípios numa base. E às vezes a gente só quer ter uma noção bem rápida para informar, para tomar alguma decisão e não necessariamente criar um relatório ou qualquer coisa mais aprofundada como uma pesquisa científica. E aí aqui uma alternativa bem interessante que eu encontrei e venho trabalhando já há algum tempo é a função do pacote Janitor, a função Tabil. E aí nessa videoaula eu pretendo mostrar para vocês como utilizar essa função. Novamente, esse é uma saída HTML que a gente utiliza dentro do RStudio com uma extensão QMD, que é uma extensão do Quarto Studio. Beleza? A gente já vai aqui para o script agora nesse momento. A gente vai carregar o pacote Janitor. O dplyr seria necessário para uma outra, para a gente interagir a função Janitor com dplyr em algum caso particular. A gente carrega só por via de dúvida, mas pode ser que não seja necessário. Tudo bem? Então a gente carrega aqui o Janitor. Se você não tem instalado, instale, como eu já mostrei várias vezes aqui no canal. Então lembre de, se for esse o caso, se você não tiver instalado, você instale. Beleza? Qual que é a ideia aqui desse pacote? Esse pacote é um pacote bem interessante que ele permite a gente tirar descritivas, né? Ele, na verdade, ele é uma solução, ele é uma solução, podemos dizer assim, de uma limitação que a função anteriormente utilizada, na função nativa do RBase, não trazia informação para a gente, que era a função table. Então, basicamente, a gente utiliza a função tabil, que traz mais informações, além de uma simples tabela de frequência. Aqui a gente vai criar um conjunto de dados fictício. Então, a base de dados contém 200 alunos e 4 variáveis. Então, a gente tem se ele está aprovado ou reprovado, se ele é de escola pública ou privada e o sexo desse aluno. Então, repare que são só informações qualitativas, né? A gente não tem nenhuma informação quantitativa aqui que a gente possa, nesse caso em particular, ficar fazendo média ou qualquer tipo de estatística descritiva, além das que a gente já conhece. Então, beleza. Qual que era a ideia tradicional que a gente utilizava para saber, por exemplo, quantas pessoas do sexo masculino e feminino teriam na nossa base? A gente chamaria a função table, que é uma função nativa do RBase, o nosso conjunto de dados, o cifrão e a variável. E a gente teria essa saída. Qual que é a novidade com a função tabil do pacote Janitor? Bom, a gente pode utilizar, além de utilizar a função tabil, a gente pode encadear ela com o operador pipe, coisa que não era possível com a função table. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente chamar a função tabil e a variável que a gente está interessado em observar. Então teremos aqui prontinho a quantidade de pessoas do sexo feminino e masculino e também o percentual, ou seja, a proporção de pessoas em cada um desses sexos. Se a gente quisesse armazenar essa informação aqui, bastaria a gente colocar tabela sexo, por exemplo. É assim que eu estou denominando essa saída. Essa é a minha maneira de denominar, tudo bem? Você poderia escolher qualquer outra informação. E aqui você tem uma saída. E se você quiser exportar isso num CSV ou num XLSX, que é um formato de Excel, que abre no Excel, seria também totalmente factível. Beleza? Então, essa é uma primeira maneira da gente visualizar. Então, a gente poderia também escolher outra variável, que é a aprovação, e fazer o mesmo procedimento. Então, vamos ver aqui a aprovação. Só que aí aqui a gente vai evidentemente ver essa minha informação na tabela sexo, porque eu denominei assim, mas evidentemente que a gente pode renomear essa tabela sexo para aprovação. Então reparem que a gente tem 74% de aprovação e 26% de reprovação. Essa é uma maneira muito simples e intuitiva de ver as informações de uma maneira rápida, né? Então eu não preciso de criar uma pesquisa, alguma coisa bem aprofundada para ver essas informações. Beleza? Então essa é uma primeira maneira de visualizar esse dado. Então o que a gente pode fazer além disso se a gente quiser fazer aquilo que a gente também fazia com a função table, que é uma tabela de contingência. Então, saber a quantidade de pessoas do sexo masculino e feminino que foram aprovados ou reprovados. Então, essa seria uma outra maneira. Então, a gente tem aqui 71. Aqui a gente tem a frequência dessa informação, não tem ela relativa ainda. E a gente tem a quantidade de pessoas do sexo feminino que foram reprovadas. A gente tem essas duas informações, tanto para masculino quanto para feminino. Repare que essa é uma maneira bem intuitiva e rápida de ver.
de ver esse conjunto de dados. E se a gente quiser observar esses valores em termos percentuais, repare que aqui a gente vai acrescentando novas informações. Então o que eu faço aqui primeiro, bom, além dessas informações, eu vou querer também o total desses valores, tanto de aprovado quanto de reprovado. E aí o que eu faço? Primeiro aqui eu vou rodar só essa nova linha, que é a função adorn totals. E aí aqui no argumento where, eu estou pedindo para ser uma linha, ou seja, vai vir aqui embaixo total e o total dessas informações. Se eu quisesse que viesse no formato de coluna, o total viria aqui do lado e a gente teria o total dessas informações aqui do lado. E o que a gente faz aqui é rodar só parte do código para a gente ver a saída. Então repare que é exatamente isso que essa função fez. Então ela me deu 148 e aqui 52. E agora se eu quiser colocar o percentual, ou seja, aqui a gente está trazendo a informação percentual. Se a gente quiser trazer as informações de percentual, a gente inclui essa função adorn percentage e na linha, beleza? A gente traz essa informação, roda mais um pedaço. Reparem que ele traz aqui a informação no formato proporção, né, que varia de 0 a 1. Então aqui a gente teria, na primeira vez sem essa linha, a quantidade de, a proporção de pessoas do sexo masculino e feminino que foram aprovados e reprovados. Tudo bem? E também esse total, que no fundo é uma média entre isso aqui e isso aqui, e esse total é uma média entre isso aqui e isso aqui, tá? O que a gente pode fazer aqui para a gente acrescentar mais informações à nossa tabela é adicionar essa função adorn percentage no formato que a gente vai ver que é o formato com percentual. Ao invés de vir 0 ponto alguma coisa, a gente coloca ele para vir no formato percentual e reparem que ele traz o percentual da forma que a gente está querendo ver e visualizar de uma maneira mais interessante. Tudo bem? Então, basicamente aqui a gente está comentando essa informação e você consegue prosseguir. E se a gente quiser colocar todas as informações e mais também a quantidade, a frequência propriamente falando. Repare que a gente está só adicionando novos argumentos e aí aqui a gente vai ter exatamente essa informação. Então vamos rodar aqui uma parte desse conjunto e a gente vai ter essa saída. Reparem que aqui a gente tem exatamente como a gente estava esperando no resultado final, ou seja, tanto a frequência quanto o percentual e também o total dessas informações. E aí se a gente quiser alterar as informações aqui em cima, no nosso título, basta a gente inserir a adorn title e renomear o título com o que a gente pretende fazer. Então, basicamente, a gente dá um Ctrl Enter aqui mais uma vez e as informações são ajustadas. Reparem que as linhas foram ajustadas para sexo e a coluna foi ajustada para status. Beleza, pessoal? Espero que essa videoaula tenha ajudado você em alguma medida e se inscreva no canal. Além disso, tem uma outra videoaula aqui que eu explico mais sobre tabelas utilizando a função do pacote Summary Tools. Essa função ela traz mais novidades sobre estatísticas descritivas, desvio padrão, entre os detalhes. Clica nela que ela está logo aqui embaixo. Forte abraço!